Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade aí aos nossos estudos em relação à análise sintática, uma introdução à análise. Nós estudamos anteriormente ali alguns termos integrantes da oração. Nós verificamos ali a voz ativa, a voz passiva, verificamos a questão do verbo transitivo, que tem um complemento verbal que se chama objeto direto, quando o verbo não precisa do auxílio da preposição, e objeto indireto, quando o verbo necessita do auxílio de uma preposição. Primeiro nós estudamos todos isoladamente, para que depois nós pudéssemos perceber as estruturas que traz uma análise sintática. E por que se chama termo integrante? Porque pensa no seguinte contexto. Um grupo necessita de vários integrantes. Um objeto indireto vai precisar de qual integrante? De uma preposição e de um verbo e um complemento nominal. Então vamos fazer aí uma associação a esse nome. Complemento nominal. Quando eu falo em complemento, verifiquem aqui, a palavra complemento vem o quê? De complementar. Então, se ela complementa, ela precisa ter algo junto dela. Isto que é um complemento. Nominal. Aqui eu já não estou falando de olhar para o verbo, como lá no verbo transitivo. Eu estou falando de olhar para os aspectos que trabalham com o nome na gramática. E quais são os aspectos que trabalham com o nome? O substantivo, e neste caso do complemento nominal, nós vamos ver vários que são formados por substantivos abstratos. Vemos também a questão do adjetivo, que traz uma qualificação ao substantivo, e também o acompanhamento do advérbio, que traz uma ideia de circunstância, de tempo, de modo, de lugar e assim sucessivamente. Então, complemento nominal, eu olho para o nome. E o que necessita ter nesse complemento? O complemento é algo que precisa se completar. E ele vai se completar somente com quem? Ele irá se completar com a preposição mais uma explicação, mais um substantivo. Então, complemento nominal, eu olho para o nome e a preposição que vai complementar um substantivo, na maioria abstrato, um adjetivo ou um advérbio. E ele sempre será acompanhado de preposição. Lembram? Para, per, por, perante, atrás, desde, entre, sob, sobre e assim sucessivamente. Vimos já as preposições, então se ainda há dúvidas no estudo das preposições, verifiquem aí o material de vocês, façam uma tabelinha aí de preposições para auxiliá-los nessa construção de sentido, porque isso será importante quando vocês forem estudar lá as orações subordinadas. Vocês vão verificar que compreendendo o que é um complemento nominal, um objeto indireto, um objeto direto, fica bem mais fácil de conectar um assunto ao outro. Vamos lá então. Os cães são fiéis a seus donos. Lembrem que eu disse que o complemento nominal, o nome, ele somente poderá ser completo com uma preposição mais um substantivo. Então, aqui primeiro eu tenho os cães são fiéis. Os cães é o substantivo. Fiéis é a forma como os cães estão sendo caracterizados. Sendo assim, fiéis é o adjetivo. Por que adjetivo, professor? Porque explica como são os cães. Os cães são fiéis. Agora vamos ver. Complemento nominal. Lembra que eu disse que o complemento nominal tem que complementar um nome. E para que complemente um nome, é necessário o uso da preposição mais o substantivo. Então vejam aqui. Quem é fiel a alguém. Quem é fiel para alguém, é fiel a alguém. Fiel é verbo para ser objeto? Não, eu não consigo conjugar fiéis. Eu fiéis, tu fiel, ele fiel, nós fiezamos. Percebam que não há como fazer isto. Então, fiel aqui é um adjetivo e está complementando um nome. Quem é fiel a alguém. Então, esse a, ele tem sentido do quê? De para. Se ele tem sentido de para, ele é uma preposição. E
Os cães são fiéis. Se eles são fiéis, eles precisam ser fiéis a alguém. Aqui eu tenho para mais substantivo donos. Aonde que está o meu complemento nominal? Aqui, a seus donos. A seus donos complementa o adjetivo fiel. Então, perceber aí, encontrar o substantivo, adjetivo, advérbio e verificar se ele está próximo de preposição. Daí nós vamos saber assim o que é um complemento nominal. Que complementa. Se complementa é porque precisa ter algo pela frente para explicar. O juiz decidiu favoravelmente ao réu. Vamos lá. Eu poderia falar, o juiz decidiu ao réu. De qual modo que ele decidiu ao réu? De forma favorável. Então aqui eu tenho um advérbio que situa um advérbio de modo. Vamos retomar essa explicação. O juiz decidiu ao réu. Decidiu de qual modo? Favoravelmente. Então, olha, aqui eu achei o advérbio. O juiz decidiu favoravelmente. Quem decide favoravelmente a alguém, para alguém. Então, esse a que está aqui, vamos dividir esse a aqui. Esse a, ele é o quê? Uma preposição. Esse o é o quê? Um artigo que acompanha réu, que é um substantivo masculino. A mais o é igual ao. Então, aqui eu tenho a preposição mais o substantivo. Aonde que está o meu complemento nominal? Ao réu. Ao réu complementa o advérbio de modo, porque quem decide favoravelmente a alguém para alguém. E foi decidido favoravelmente a quem? Ao réu. Vamos verificar essa aqui. A confiança em nós foi absoluta. Então, vamos ver essa parte. Percebam, eu preciso encontrar aqui a preposição. Lembram que o complemento nominal ele é o quê? É o termo da oração que, por meio de uma preposição, completa o sentido de um adjetivo, um advérbio ou substantivo. Então, tem aqui a confiança. Quem tem confiança em alguém. Confiança é verbo? Não. Confiar é verbo. Eu confio, tu confias, ele confia e assim por diante. Só que confiança não. Confiança aqui, ó, tá acompanhado de um artigo definido. Então, confiança, para que a confiança exista, alguém precisa ter confiança. Então, tem um substantivo abstrato. Por que abstrato? Porque para que a confiança exista, alguém precisa ter o ato de confiar. Confiar é verbo. Confiança não. Está acompanhado de uma preposição? Sim. Em. Agora verifique aqui o restante. Então verifiquem. A confiança em nós foi absoluta. Onde que está o complemento nominal? Em toda essa parte. Em nós foi absoluta. Por quê? Eu tenho aqui até mesmo um pronome, certo? Em nós foi absoluta, está complementando o quê? A confiança, porque quem tem confiança em alguma coisa ou em alguém. Então, verifiquem que esses termos que estão aqui, dentro desses colchetes, estão complementando um adjetivo, estão complementando um advérbio e estão complementando um substantivo abstrato. Então, reforço aqui mais uma vez essa ideia do complemento nominal, porque entendo que ela tem que ser frisada para que nós possamos fazer bem essa identificação e constatarmos aí as diferenças. Mas vamos ver aqui mais um, em que é utilizado um verbo como complemento e um que é utilizado o complemento nominal. Por exemplo, os homens temem o descontrole
homens têm medo do descontrole econômico. Então vejam aí esses dois contextos, essas duas frases. Os homens temem o descontrole econômico, os homens têm medo do descontrole econômico. Notem que o contexto é o mesmo. Os homens temem, quem teme tem medo. Só que lembram que o que eu mencionei, que um verbo tem um complemento que é chamado objeto. Quando não tem preposição é um objeto direto, quando tem preposição é um objeto indireto. Quando tem um nome acompanhado de preposição, sendo um substantivo, na maioria das vezes abstrato, um adjetivo ou um advérbio, eu tenho aí um complemento nominal. Então vamos identificar essas duas situações. Os homens temem. Se eu chego para vocês e falo, pessoal, os homens temem, vocês vão me perguntar, os homens temem o quê? Daí eu respondo, eles temem o descontrole econômico. Temem é verbo? Sim, eu temo, tu temes, ele teme, nós tememos, vós temeis, eles ou elas temem. Os homens, eles. Eles temem o descontrole financeiro. Então verifiquem que aqui eu tenho o quê? Um verbo. Ele é transitivo, sim ou não? Lembram lá do conceito de verbo transitivo? Se ele é transitivo é porque ele precisa transitar. Ele precisa ter um complemento para que possa explicá-lo. Então, os homens temem. Temem o quê? Necessito ter um complemento. Porque se eu chegar para vocês e falar os homens temem e não falar o que eles temem, vocês vão ficar na mesma e não vão saber qual é o temor que eles têm. Então, tem um verbo transitivo. Eu precisei do auxílio da preposição dentro do complemento? Não. Então, ele é um verbo transitivo direto. Consequentemente, o descontrole financeiro é um objeto direto. Então, prestem muita atenção no momento em que perguntarem para vocês quanto à questão do complemento nominal e do objeto direto. Objeto complementa verbo, complemento nominal, substantivo, adjetivo e advérbio. Agora vamos ver aqui. Os homens têm medo do descontrole financeiro. Quem tem medo de alguém. Aqui eu tenho do, que é formado de mais o, que é igual a do. Os homens têm medo. Quem tem medo de alguma coisa. Medo é verbo? Não. Medo é um substantivo abstrato, porque para que o medo exista, alguém precisa sentir medo. Então, aqui eu tenho um substantivo abstrato. O que está complementando os homens têm medo? Quem tem medo de alguma coisa. O que está complementando aqui, explicando o medo desses homens, é que eles têm medo do descontrole econômico. Então, aqui eu tenho o complemento nominal. Então, anotem bem essas dicas. Posteriormente faremos aí mais exercícios a fim de fixarmos essa questão do objeto, que complementa verbo, e do complemento nominal, para que dessa forma, aos poucos, nós possamos aí entender as estruturas sintáticas. Então, nos vemos em uma próxima oportunidade, façam as anotações, fiquem atentos aos exercícios e até a próxima. Cuidem-se.